projeto de Toque de Letras, ele tem 3 áreas, né, basicamente, que a gente trabalha no projeto, que é futebol, cidadania e comunicação. Esse ano eu resolvi focar, junto com a coordenação, num projeto de orientação profissional. O projeto Toque de Letras, né, é realizado aqui no CDCT de Setúbal. Ele acontece no contraturno escolar. Nos últimos meses, nós viemos trabalhando muito a questão do respeito, da cidadania, né? Também a questão da qualidade de vida deles, do que eles esperam para o futuro deles. E todas essas atividades elas estão interligadas no futebol também. E durante os jogos coletivos, que é uma parte que eles costumam gostar bastante, a gente costuma conversar com eles, a gente costuma, por exemplo, a gente pede para que eles não falem palavrões, para que eles respeitem os colegas, para que eles saibam que tudo que eles respeitam aqui dentro do campo com os colegas, para que eles transfiram isso para a vida deles também. O projeto dá mais responsabilidade para ele, mais capacidade de aprender e saber lidar com o certo e errado. Num primeiro momento, o projeto se focou em algumas informações mais gerais. O que seria escolher uma profissão? O que eu quero quando eu escolho uma profissão? Por que eu escolho uma profissão? No meio do ano, a gente trouxe algumas pessoas daqui da região, do território de São Miguel, para conversar com eles, pessoas que eram de regiões como a deles, como do La Pena, como do Jardim São Vicente, e que, por causa de oportunidades como ProUni, FIES, foram fazer uma universidade e hoje estão no mercado de trabalho, em alguma profissão que eles desejavam estar. E isso foi uma coisa muito legal, porque trouxe para eles uma perspectiva de que não está tão distante do que às vezes eles acham que está, a universidade, o mundo do trabalho. E esse foco foi de acordo com a faixa etária e a característica do grupo. Esse ano a gente usou a fotografia para ampliar o lugar, ampliar o olhar deles para o território. A gente fez algumas expedições fotográficas, né, de locais esportivos que tem aqui na região. Então, cada turma escolheu um local esportivo para a gente ir fazer essa expedição. E a escolha desses locais foi muito legal, que foi por disputa de pênalti, né? Nem todo mundo, né, gosta de fotografia, né? Tem uns que gostam mais de filmar, outros... Então, a gente decidiu fazer uma equipe de reportagem. E aí, na equipe tinha o repórter, o fotógrafo, o câmera, que ficou encarregado em fazer o making-off, e o produtor, que ficava encarregado em conseguir as entrevistas. Aí vai ao encontro do que já é trabalhado no esporte, né? De fortalecer e também na cidadania, de fortalecer a cooperação. E aí eles fizeram a primeira exposição deles, que foi no Festival Esportivo em maio. Então, para o segundo semestre, a gente trouxe o vídeo como eixo principal da comunicação. E a gente trabalhou com eles as movimentações de câmera, os cortes. Né? Então, a gente trabalhou uma jogada ensaiada, onde eles tinham que fazer várias movimentações e pensar onde que seria o melhor momento para cada corte daquela jogada. E a ideia desse experimento assim, com a câmera, com o vídeo, é a gente produzir agora uma atividade em conjunto com a cidadania, né? Então, comunicação e cidadania. É uma turma mais nova, eles têm 14, 15 anos no máximo. O mais velho deles deve ter 15 anos. Então, o que eu fui trabalhar com eles? Ao invés de eu trabalhar já os valores, eu fui trabalhar quais eram as influências que a gente tem na escolha de uma profissão. E, em geral, essas influências estão relacionadas à família, ou a um vizinho, ou a um professor que eu gostei, que eu me identifiquei e eu quero ser como ele, ou algum amigo, um parente. Sempre a gente tem como referência nessa idade alguém que a gente conhece. E aí eu fui estudando com eles o que essas pessoas que eles conhecem fazem e por que essas pessoas para eles são referências. Para a gente escolher uma profissão, é preciso primeiro ter um leque de informação, um leque de opções. Quanto mais informação eu tenho, mais eu posso escolher aquilo que me agrada, aquilo que eu quero fazer. Né? Porque quando a gente fala de orientação profissional, muitas vezes a gente vê as escolhas iniciais serem aquelas que, em geral, tenham algum status nos meios de comunicação ou na sociedade de uma forma em geral. E nem sempre é aquilo que eu quero fazer para mim. A gente tem um grupo um pouco mais velho, não de idade, mas em termos de vivências. É uma turma que já viveu muita coisa, eles têm em geral 16, 17 anos. Ouvindo as histórias deles, a gente vê que muitos deles inclusive já trabalharam, já foram para algum lugar trabalhar,
mas não aguentam. Eles ficam um mês, 2 meses e saem, são demitidos. E aí eu tentei trazer essas histórias para eles junto com a comunicação. Por que eles são demitidos? Por que eles não aguentam ficar lá no trabalho? O que está pegando ali? Depois de toda essa trajetória da orientação profissional e do mundo do trabalho, como isso pode se transformar num produto criado por eles dentro da comunicação? E aí a ideia vai ser construir um vídeo que vai unir todas essas temáticas separadas por turma. Então a gente teve, por exemplo, a turma de hoje, que é uma turma que ela ficou responsável em criar cenas de coisas que eles passam quando eles vão procurar emprego, ou que eles passam quando eles estão no emprego e de repente são demitidos, né? Então teve várias histórias aí que foram retratadas, assim, que eles relataram durante o projeto que a gente usou para construir essas cenas. Onde alguns outros grupos vão fazer entrevistas, né? Tem um grupo que ele vai fazer entrevistas que vão retratar tanto a questão de gênero, né? Então que trabalho que antes a mulher não fazia e hoje a mulher já atua, que trabalho que não existia alguns anos atrás e hoje já existe. E outros vão trazer histórias de vida sobre familiares. E também não dá para deixar de lado a questão do futebol, que é a questão das peneiras, né? A questão do jogador que ele vira profissional, mas que depois ele desiste por conta que fica longe da família. Enfim, tem várias questões aí do mundo do trabalho profissional também. Mas o legal de todo esse processo é o que a gente vem descobrindo junto aos meninos, né? Então, por exemplo, quando a gente montou a equipe de reportagem para a expedição fotográfica, primeiro não tinha quem quisesse ser o produtor, depois não tinha quem queria ser repórter. E aos poucos eles vão se descobrindo, né, nessas funções. Consegue perceber a evolução deles, né? Tanto dessa questão da timidez que diminui, né, por conta do trabalho da comunicação, como a questão até da fala deles, né? Eles conseguem agora responder coisas que não são só legal, da hora.